Hipnose, 1891. A segunda e a terceira edição não sofreram modificações, exceto quanto a algumas correções mínimas, principalmente tipográficas. A tradução de James Strachey é a primeira para o inglês. Essa contribuição assinada para um dicionário médico tinha passado inteiramente despercebida, até ser descoberta em 1963 pelo Dr. Paul F. Cranfield, Ph.D., editor de Bulletin of the New York Academy of Medicine. A ele cabem nossos agradecimentos por chamar-nos a atenção para esse trabalho e por nos ter fornecido cópias fotostáticas. Parece que nada se sabe acerca da feitura desse trabalho. Seria um equívoco pensar que é muito fácil praticar a hipnose com fins terapêuticos. Pelo contrário, a técnica de hipnotizar é um método médico tão difícil como qualquer outro. Um médico que deseja hipnotizar deve tê-lo aprendido com um mestre nessa arte. E mesmo depois disso, deverá ter tido bastante experiência própria, a fim de obter êxitos em mais do que alguns poucos casos. Depois, como hipnotizador experiente, haverá de abordar o assunto com toda a seriedade e firmeza que nascem da consciência de estar empreendendo algo útil e, a rigor, em algumas circunstâncias, necessário. A rememoração de tantas outras curas realizadas pela hipnose conferirá à sua conduta para com seus pacientes uma certeza que não deixará de despertar também nestes a expectativa de mais um êxito terapêutico. Todo aquele que se põe a hipnotizar com ceticismo, que talvez se afigure cômico a si mesmo nessa situação e que revele por sua expressão, sua voz e seus modos não esperar nada da experiência, não terá motivos para se surpreender com seus fracassos. Deveria, preferentemente, deixar esse método de tratamento para outros médicos capazes de praticá-lo, sem se sentirem feridos em sua dignidade médica. De vez que se convenceram pela experiência e pela leitura da realidade e da importância da influência hipnótica. Devemos ter como regra não procurar impor ao paciente o tratamento pela hipnose. Entre o público acha-se difundido o preceito, realmente reforçado por alguns médicos conceituados conquanto inexperientes nesse assunto, de que a hipnose é um procedimento perigoso. Se tentássemos impor a hipnose a alguém que acreditasse nessa afirmação, provavelmente viríamos a ser interrompidos, não mais do que uns poucos minutos depois, por acontecimentos desagradáveis que surgiriam da ansiedade do paciente e de seu sentimento angustiante de estar sendo dominado, os quais, porém, com bastante certeza seriam considerados como resultado da hipnose. Portanto, sempre que surge uma intensa resistência contra o uso da hipnose, devemos renunciar ao método e esperar até que o paciente, sob a influência de outras informações, aceite a ideia de ser hipnotizado.
Por outro lado, não é absolutamente desfavorável se um paciente declara que não teme a hipnose, mas que não acredita nela ou não acredita que ela possa lhe ser útil. Num caso desses, dizemos-lhes, abre aspas, não exigimos sua crença, mas, de início, apenas sua atenção e sua cooperação, fecha aspas. E, em regra, nesse estado de espírito, indiferente do paciente, encontramos excelente apoio. Por outro lado, deve-se dizer que há pessoas que são impedidas de serem hipnotizadas justamente por sua vontade e insistência em serem hipnotizadas. Isso está em completa discordância com a opinião popular, segundo a qual a fé é um fator da hipnose. Mas realmente são estes os fatos. Em geral, podemos partir da presunção de que qualquer pessoa é hipnotizável, porém, todo médico encontrará determinado número de pessoas que, dentro das condições de suas experiências, não conseguirá hipnotizar e muitas vezes será incapaz de dizer de onde se originou o seu fracasso. Por vezes, o método consegue obter algo que parecia impossível com um outro método, e o mesmo se aplica aos diferentes médicos. Nunca poderá dizer antecipadamente se será possível hipnotizar um paciente ou não. Empreender a tentativa é a única maneira de que dispomos para descobrir isso. Até os dias atuais, não se conseguiu relacionar a sensibilidade à hipnose com qualquer outro atributo de uma pessoa. O que se sabe de verdadeiro é que os portadores de doença mental e os degenerados, na sua maior parte, não são hipnotizáveis e os neurastênicos somente o são com grande dificuldade. Não é verdade que os pacientes histéricos não se adaptem à hipnose. Pelo contrário, são precisamente estes os pacientes nos quais a hipnose se efetua com reação a medidas puramente fisiológicas e com toda a aparência de um estado físico especial. É importante formar um julgamento provisório da individualidade psíquica do paciente que desejamos hipnotizar. Mas, nesse ponto específico, não se podem estabelecer leis gerais. Entretanto, é evidente que não há vantagem em começar um tratamento médico pela hipnose. É melhor, antes de tudo, conquistar a confiança do paciente e deixar que sua desconfiança e seu senso crítico se neutralizem. No entanto, todo aquele que goza de uma grande reputação como médico ou como hipnotizador pode agir sem essa preparação. Contra que doenças podemos usar a hipnose? Nesse sentido, as indicações são mais difíceis do que no caso de outros métodos de tratamento, pois a reação individual à terapia hipnótica desempenha um papel quase tão grande como a própria natureza da doença a ser combatida. Em geral, evitaremos aplicar o tratamento hipnótico em sintomas que tenham origem orgânica. Empregaremos esse método apenas em casos de doenças nervosas puramente funcionais, em doenças de origem psíquica, bem como em casos de dependência de tóxicos e de outras dependências. Assim, convencer-nos-emos de que numerosos sintomas de doenças orgânicas são acessíveis à hipnose e de que a modificação orgânica pode existir sem distúrbio funcional dela decorrente. Devido à antipatia ao tratamento hipnótico, verificada no momento,
raramente podemos empregar a hipnose, exceto quando todos os outros tipos de tratamento foram testados sem êxito. Isso tem sua vantagem, pois, assim, ficamos conhecendo a verdadeira área de ação da hipnose. Naturalmente, também podemos hipnotizar com vistas ao diagnóstico diferencial. Por exemplo, quando estamos em dúvida se determinados sintomas se relacionam com a histeria ou com uma doença nervosa orgânica. Contudo, essa prova só tem algum valor em casos nos quais o resultado é favorável. Quando tivermos conseguido uma certa familiaridade com o paciente e tivermos estabelecido o diagnóstico, surge a questão de saber se iremos experimentar a hipnose num TT-A-TT ou se introduziremos uma terceira pessoa de confiança. Essa medida será desejável para proteger o paciente de um mau uso da hipnose, bem como proteger o médico de alguma acusação de abuso do método. E ambas as coisas sabiamente já ocorreram, mas nem sempre se pode empregar essa medida. A presença de uma amiga ou de um marido da paciente, assim por diante, muitas vezes perturba enormemente a paciente e, por certo, diminui a influência do médico. Ademais, o assunto central das sugestões a serem feitas na hipnose nem sempre é apropriado para se tornar do conhecimento de pessoas muito próximas da paciente. A introdução de segundo médico não teria essa desvantagem, mas aumenta em tal grau a dificuldade de executar o tratamento que o torna impossível na maioria dos casos, visto que compete ao médico, acima de tudo, prestar auxílio por meio da hipnose. Na maior parte dos casos, ele terá de abrir mão da introdução de uma terceira pessoa e enfrentar o risco já mencionado, junto com os demais riscos inerentes ao exercício da profissão médica. A paciente, porém, deverá precaver-se, não se deixando hipnotizar por um médico que não pareça merecer a completa confiança. Por outro lado, é da maior utilidade para o paciente a ser hipnotizada que ela veja outras pessoas em estado de hipnose, que saiba por imitação como irá se conduzir e saiba por outras pessoas com a qual a natureza das sensações que ocorrem durante o estado hipnótico. Em Nancy, na clínica de Bernheim e no ambulatório de Liebelt, onde todo médico pode obter esclarecimentos a respeito dos resultados de que é capaz a influência hipnótica, nunca se efetua a hipnose num TT-A-TT. Todo paciente que pela primeira vez toma contato com a hipnose observa durante algum tempo como adormecem os pacientes há mais tempo em tratamento, como obedecem durante a hipnose e como depois de acordarem admitem que seus sintomas desapareceram. Isso conduz a um estado de preparação psíquica que, tão logo chegue a sua vez, o faz entrar em profunda hipnose. Contra esse procedimento existe a objeção de as doenças e males de cada indivíduo serem discutidos diante de grande número de pessoas, o que não é adequado a pacientes de classe social mais elevada. Não obstante, o médico que deseja tratar pela hipnose não deve renunciar a esse poderoso fator auxiliar e deve, na medida do possível, dispor as coisas de tal modo que a pessoa a ser hipnotizada esteja presente antes a uma ou mais experiências hipnóticas.
Se não podemos contar com a possibilidade de o paciente hipnotizar-se por imitação, logo que lhe damos o sinal, podemos escolher entre diferentes métodos de induzir-lhe a hipnose, tendo todos eles em comum o fato de que, por determinadas sensações físicas, lembrem o adormecer. A melhor maneira de proceder é a que se segue. Colocamos o paciente numa cadeira confortável, pedimos que se mantenha cuidadosamente atento e que não fale mais, pois falar lhe impediria o adormecer. Remove-se-lhe qualquer roupa apertada e pede-se a quaisquer outras pessoas presentes que se mantenham numa parte da sala onde não possam ser vistas pelo paciente. Escurece-se a sala, mantém-se o silêncio. Após esses preparativos, sentamo-nos em frente ao paciente e pedimos-lhes que fixe os olhos em 2 dedos da mão direita do médico e, ao mesmo tempo, observe atentamente as sensações que passará a sentir. Depois de um curto espaço de tempo, 1 minuto talvez, começamos a persuadir o paciente a sentir as sensações do adormecer. Por exemplo, abre aspas, estou reparando que as coisas estão indo rápido no seu caso. Seu rosto assumiu um aspecto fixo. Sua respiração ficou mais profunda. Você ficou mais tranquilo. Suas pálpebras estão pesadas. Seus olhos estão piscando. Você não pode mais ver com muita clareza. Logo terá de engolir. Depois vai fechar os olhos. E você está dormindo. Fecha aspas. Com essas palavras e outras semelhantes, já estamos propriamente no processo de sugerir, mas que é como podemos chamar a esses comentários persuasivos durante a hipnose. Mas estamos apenas sugerindo sensações e processos da motricidade, tal como ocorrem espontaneamente na instalação do sono hipnótico. Podemos convencer-nos disto se tivermos diante de nós uma pessoa que possa ser submetida à hipnose somente por meio da fixação do olhar, método de Braid. Pessoas em que, por conseguinte, a fadiga dos olhos causa o estado de sono devido ao esforço da atenção e porque esta se desvia das outras impressões. Primeiramente, a fisionomia do paciente assume um aspecto rígido, sua respiração se aprofunda, seus olhos se umedecem e piscam frequentemente. Ocorrem 1 ou mais movimentos de deglutição e, por fim, os globos oculares se voltam para dentro e para cima. As pálpebras caem e a hipnose está presente. É grande o número de pessoas nas quais o fenômeno se passa dessa maneira. Se observarmos que temos diante de nós uma pessoa nessas condições, será bom mantermos silêncio e só ocasionalmente, por dar ajuda mediante uma sugestão. Procedendo de modo diferente, só estaríamos perturbando o paciente, que se está hipnotizando. E se a sucessão de sugestões não corresponder à sequência real de suas sensações, provocaremos uma contradição. Contudo, geralmente é aconselhável não esperar pelo desenvolvimento espontâneo da hipnose. Convém estimulá-la por sugestão. Estas, no entanto, devem ser dadas de modo resoluto, numa sequência rápida. Não se deve deixar, por assim dizer, que o paciente caia em si. Ele não deve ter tempo para testar se é correto aquilo que lhe foi dito.
para que seus olhos se fechem. Não precisamos de mais do que 2 a 4 minutos aproximadamente. Se não se fecharem espontaneamente, nós os fechamos, exercendo uma pressão sobre eles, sem demonstrar surpresa ou aborrecimento por não ter ocorrido seu fechamento espontâneo. Se os olhos permanecerem cerrados, é provável que tenhamos conseguido um determinado grau de influência hipnótica. Este é o momento decisivo para tudo o que virá a seguir. Pois acontece uma de duas possibilidades. A primeira alternativa é o paciente, mantendo fixo o olhar e ouvindo as sugestões, realmente ter sido posto em estado hipnótico. Nesse caso, ele permanece quieto depois de cerrar os olhos,